Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na live do Centro Espírita Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Agradecemos a todos aí a presença e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Aos amigos que vão nos acompanhar aí, que já estão chegando nos seus comentários. Sejamos todos bem-vindos, que a gente possa ter uma hora de diálogo bem proveitoso sobre esse tema tão importante. Obrigado, Geraldo. E também temos, como o Geraldo falou, a presença do Leandro, né, que vai abrilhantar aí a nossa live com uma música de abertura. E pelo que eu estou sabendo, vai ser uma música assim que vai trazer a saudade de algumas pessoas, uma música muito conhecida, principalmente lá naqueles que pegaram lá as fundações das casas aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, eu vou pedir, então, ao Leandro para fazer a apresentação dessa música, e aí a gente vai fazer a prece e a divulgação do centro antes do Geraldo conversar conosco. Pois não, Leandro, é com você agora. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco e que possamos expressar, através dessa música, a nossa alegria. Vamos lá. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere ninguém. A nossa alegria nos evangelho vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Abre o microfone, Marcos, por favor. Obrigado, Geraldo. A gente se distrai às vezes. Bom, com essa música Alegria Cristã, que muito alegra os nossos corações, principalmente quando nós estávamos chegando na doutrina espírita, essa música era muito tocada nas casas espíritas, isso traz lembrança de alguns fundadores, de alguns que iniciaram, né, nas nossas casas, com muita alegria, como a música diz, e com muita dedicação. E assim nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e aproveitar e nos dirigir aos fundadores
das nossas casas, Centro Espírita Caminho da Luz e Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Obrigado, queridos amigos, por nos proporcionar essa alegria de hoje estarmos aqui, trabalhando na seara do Mestre, em nossas casas, que foram vocês os que desbravaram no início, rompendo todas as barreiras e conseguiram manter o trabalho para que nós agora, que chegamos depois, possamos dar prosseguimento com esse trabalho. Muito obrigado, queridos amigos, e que essa alegria chegue até vocês nesse momento. E que nós, no decorrer dessa live, a equipe espiritual do A Caminho da Luz e do GEALME possa aproveitar essas energias aqui trabalhadas e levar para auxiliar irmãos nossos que estejam necessitando nesse momento, em qualquer parte do universo. Que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre, graças a Deus. Olha, eu sabia da música Alegria Cristã, né, e não sabia que me emocionou. Né? Essa música realmente me fez lembrar de alguns fundadores que nós temos um carinho muito grande, né? Que eles possam receber efetivamente essa alegria de todos nós pelo trabalho realizado. Não sei se alguns aqui sabem, né? Por exemplo, o A Caminho da Luz, o GEALME, assim, eu não tenho aqui exatamente a data precisa de cabeça de fundação, mas o Caminho da Luz foi fundado em 1944. Né? Já foi fundado em 1968. O GEALME veio um pouco depois, 68, né? Então, em 44, todos os diretores da casa foram fichados na polícia, os 10 dedos. Né, com várias restrições. Há bem pouco tempo eu tinha algumas dessas fichas, né, que a gente foi buscando. Eu quando cheguei no centro, Geraldo, logo que eu comecei a participar, eu cheguei logo participando, né? Cheguei assim, tanto no centro como no movimento como um todo. E eu li todas as atas, desde a fundação, para me ter conhecimento de qual foi o caminhar dessa casa, né? Isso foi muito gratificante para mim, para poder me integrar no trabalho da casa, né? Bom, mas antes, a gente ficou emocionado, a gente trouxe esse preâmbulo assim, né? Mas a gente vai fazer uma divulgação pequena aí das nossas casas, então eu vou apresentar aqui a divulgação para que a gente possa participar a todos, né? Então, nós temos aqui, né, o Centro Espírita Caminho da Luz, o GEALME. E o A Caminho da Luz, não especificamente o GEALME, está em campanha para atingir os 1.000 inscritos no canal do YouTube. Hoje nós estamos com 807 inscritos, né? O GEALME está com 48 inscritos, porque ele não está com essa meta, com essa campanha. O A Caminho da Luz já vinha, antes de haver essa parceria entre as duas casas, nessa campanha de atingir os 1.000 inscritos. Então, quem puder participar, é muito fácil entrar na live do A Caminho da Luz ou do GEALME. Do A Caminho da Luz, né, é só você digitar a sigla CEACL, porque se você digitar o nome por extenso, vão abrir vários canais no YouTube de vários A Caminho da Luz que tem pelo Brasil afora. Mas se você digitar a sigla, não, vai abrir exatamente o canal do A Caminho da Luz. Mesma coisa do GEALME. Se você digitar Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena, eu não fiz essa experiência, no A Caminho da Luz eu já fiz. Não sei se vai abrir outros, mas se você digitar GEALME, não, vai abrir só o do GEALME.
isso eu já, né, fiz esse teste. Então, vamos participar. Quem sabe aí com o Geraldo Campetti a gente chega mais perto dessa nossa meta. E nós queremos divulgar também que nós, né, é publicado no canal do A Caminho da Luz, diariamente, e o Gealme divulga também nas suas mídias, né? Três situações. Nós temos um momento de reflexão com Kardec. Esse momento de reflexão, ele começou, são vídeos bem curtinhos, começou desde o início da pandemia com o livro Vida Feliz. Depois ele entrou na Hermance Dufour, né, o livro Vida Feliz de Joana de Anjos. Depois nós entramos em 2 livros da Hermance Dufour, e agora nós estamos com o livro O que é o Espiritismo, de Kardec. Então, por isso é momento de reflexão com Kardec. Então, todo dia, por volta de 7 horas da manhã, ou um pouquinho antes ou um pouco depois, tem esses vídeos curtos do momento de reflexão com o livro que é o Espiritismo. Diariamente também temos 10 minutos com Emmanuel. O nosso companheiro Robson Valentim, que está aqui na tela esquerda embaixo, ele vem nos fazendo essa parceria conosco, e todo dia ele fez essa proposta de comentar em 10 minutos toda a série de Emmanuel. Ele começou com Fonte Viva, já publicamos todas elas, e agora nós estamos no Vinha de Luz, também diariamente, só que esse não tem horário, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, mas é diariamente. Quem está inscrito no canal recebe o comunicado quando foi publicado. E o terceiro videozinho que nós publicamos é o momento de reflexão Boa Noite com Adriano Santana, é outro companheiro, que geralmente ele usa essa imagem desse coqueiro, né? É uma reflexão, é uma prece em favor da humanidade. Normalmente também o horário gira em torno de 18h30, não é um horário certinho, porque dependemos ainda da internet, né? Porque ele é feito exatamente nesse horário, por volta das 18h30. Então, às vezes, nós conseguimos publicar exatamente no horário, às vezes passa um pouquinho. Então, diariamente, nós temos esses 3 videozinhos que acontecem nos nossos canais e nas nossas mídias. E temos aqui também a Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio aqui do Rio de Janeiro, uma rádio espírita, que divulga a doutrina espírita em toda a sua programação. E aqui nós temos a Dani Lapido, né, que ela divulga as nossas lives, porque nós participamos, né, do programa através do chat, o programa Manhã na Rio e o Mulher Brasileira. E ela divulga com muito carinho as nossas lives, né? Ela vai além das nossas expectativas. Eu mando um abraço aí para a Dani Lapido. Semana passada ela esteve com a gente. Ela tem um compromisso sexta, mas na sexta-feira passada esse compromisso não teve, ela pôde participar da nossa live. E aqui nós também fazemos a campanha, que a rádio está em campanha, que é o Clube da Fraternidade, para se manter, né, que é uma rádio com programação totalmente espírita, e é necessário, né, se manter para que ela possa estar em funcionamento. Então, no Clube da Fraternidade, eles pedem uma colaboração de R$10 daqueles que podem colaborar. E para facilitar, nós disponibilizamos aqui todas as contas correntes que a Rádio Rio de Janeiro tem. Então, quem pode fazer uma transferência simples, né, e colaborar com a rádio. Vai aparecer lá, quando você fizer o depósito, Fundação Paulo de Tarso, porque é a fundação que é a mantenedora da rádio. Então, o depósito está correto. Pode ficar confiante que você fez a doação para o lugar certo. E tem também aqueles que estão habituados com Pix, né? Eles têm 3 chaves, né, do Pix. De um banco é o CNPJ, está aí o número do CNPJ, a chave, né? E de outro banco é um telefone celular, também está aí o número do telefone, e do outro é
também um telefone celular. Então, quem estiver habituado, depois revendo a live, pode parar a tela aqui, anotar o número e fazer a sua colaboração com a rádio. E nós vamos agora divulgar os estudos que acontecem, estudos esses elaborados pelo A Caminho da Luz e pelo GEALME. Toda segunda-feira nós estamos estudando o livro Obras Póstumas. Aí alguém pode perguntar assim, por que o livro Obras Póstumas, né? Ele está finalizando um projeto, viu, Geraldo? Nós fizemos um projeto, esse projeto foi mais lá no Caminho da Luz, depois o GEALME, quando houve essa parceria, se engajou conosco, né? Mas esse projeto foi estudar todas as publicações de Kardec na sequência de publicação. Como assim? Nós fizemos o estudo do Livro dos Espíritos e logo em seguida entramos no estudo da Revista Espírita e estudando mês a mês. O próprio Kardec, quando ele ia publicar um livro, ele anunciava na Revista Espírita. E aí, quando ele anuncia a publicação desse livro, a gente para o estudo da Revista Espírita ali e vai estudar esse livro que ele anunciou. Terminando esse livro, nós retornamos à Revista Espírita e vamos... Então, assim, nós estudamos todas as publicações de Kardec e estamos finalizando o projeto com o livro Obras Póstumas. Quem participou de todo o projeto, que no início parecia quase impossível, né, que as obras é um projeto grande, mas foi muito bom. Quem participou em todo ele teve um crescimento muito grande. Eu falo de experiência própria. Foi muito bom. Não sei quando a gente vai fazer novamente esse estudo dessa forma. Às terças-feiras, melhor dizendo, nós estamos estudando atualmente o livro Diálogo com as Sombras. Então, nós finalizamos o livro Reunião Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno Miranda, e agora nós iniciamos o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa Miranda, né? Também é um grande escritor, na época encarnado, né? Hoje ele está desencarnado, mas todas as obras do Hermínio são escritas por ele mesmo, encarnado, né? Inspirado, lógico, pelos amigos espirituais. Então, toda terça-feira, às 21h30, estudamos o livro Diálogo com as Sombras. Nas quintas-feiras, temos uma reunião presencial. Estamos iniciando com essa reunião, ainda muito tímida, né, com uma frequência pequena, mas essa reunião ela acontece na sede do Centro Espírita Caminho da Luz, que fica lá na rua Juruceu 64, em Colégio, próximo do metrô de Colégio, e da rua Toriba, que é uma rua conhecida aqui no bairro de Colégio. E esse estudo é do Livro dos Espíritos, toda quinta, de 9 às 10h30. E também às quintas-feiras, nós estamos com o projeto Série Psicológica de Joana. Atualmente estamos no livro Amor, Imbatível Amor, toda quinta-feira, das 17h30 às 19h. Todos esses estudos, com exceção do presencial, são através da plataforma Meet. E você pode encontrar esses links, os links são permanentes, você encontra eles nos canais do A Caminho da Luz e do GEALME, do Facebook, e também nos grupos de WhatsApp. Se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contato com uma dessas casas ou com alguém dessas casas que vai orientar como receber esse link ou fazer parte do grupo do WhatsApp. Então, convidamos a todos, esses estudos estão muito bons e estão acrescentando muito para todos nós. E aqui, às sextas-feiras, nós estamos fazendo as lives, toda sexta-feira, às 19h50, e aqui são as lives do mês de fevereiro. Nós tivemos o Adriano Santana, do Centro Espírita Leopoldo Machado, que teve uma palestra muito boa sobre missão dos espíritas. Hoje nós temos o nosso querido amigo Geraldo Campetti, que daqui a pouco vai estar falando conosco. E sexta-feira que vem vamos ter a Larissa Chaves, do Movimento Espírita, lá de Niterói, que vai falar sobre os trabalhadores do Senhor.
né? E logo em seguida, fechando o mês de fevereiro, vamos ter o João Aparecido, que é lá do Lar de Teresa, que é lá da Zona Sul aqui do Rio, de Copacabana, e ele vai falar sobre conhece-se a árvore pelos frutos. E assim a gente conclui as nossas lives de fevereiro. E hoje, né, como nós falamos, vai ser o nosso querido Geraldo Campetti, que ele vai falar sobre o tema a importância da Comeés, que é o Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, do ENEF, que é o Encontro da Família Espírita, e os centros espíritas que realizam atividades nesse período de carnaval. Qual a importância disso? E o Geraldo vai conversar conosco sobre essa questão. Então, a partir desse momento, eu vou interromper aqui a apresentação e vou passar a palavra ao Geraldo, novamente dando as boas-vindas a ele. E agora é com você, Geraldo. A fala, tá? Um abraço. Um abraço, Marcos. Muito obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade. E a nossa proposta aqui é falarmos durante uns 20 minutos e depois a gente dialogar, né? A gente vai conversar, recebendo aí a participação de vocês, e o Marcos vai nos passando e a gente vai conversando, né? Como um bate-papo, bem à vontade, bem descontraído, sobre esse tema que é muito importante, porque sempre surge uma dúvida, né, quanto ao carnaval. O que significa efetivamente, né, Marcos, o carnaval? Geraldo, antes até, desculpa, eu esqueci de falar, você pode também falar, a gente está aqui com um vice-presidente da FEB, né, falar um pouquinho da FEB, o que você quiser ressaltar, né, para que o nosso público, em geral, saiba o que é a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Perfeito. A gente vai responder isso numa pergunta, tá? Se permitir, daqui a pouco, para a gente trazer o tema, e aí vocês podem ficar à vontade e a gente conversa, né? Então, a Federação Espírita Brasileira é uma instituição nacional, né, que coordena o movimento espírita no Brasil. Ela é constituída pelo seu Conselho Federativo Nacional, que coordena o movimento espírita no Brasil inteiro, com os representantes de todos os estados. Então, existe presidente, né, vice-presidente, assessores, enfim, que fazem se representar no Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da Federação Espírita Brasileira, e há o funcionamento ordinário, né, todo ano uma reunião, e agora essa reunião tem sido online, né, até pelos recursos da tecnologia, da internet, mas exatamente para estabelecer diretrizes, programas, campanhas para efeito do estudo, da prática e da divulgação do Espiritismo. A grande vantagem, não é, meus amigos, do Espiritismo é que não há sacerdócio, não há hierarquia, não é aquela instituição em que uns mandam, outros obedecem. A FEB não tem uma hierarquia no sentido de que é superior. O trabalho no movimento espírita, ele funciona numa horizontalidade impressionante, não é? Funciona numa rede em que há harmonia, entendimento, há colegiados. Então, é um trabalho feito em equipe. E isso tem um resultado muito interessante, sobretudo num país como o nosso, né, que é uma federação, que nós estamos aí com os estados, né, que compõem este Brasil, essa república federativa, e a gente pode ter esse contato, né, como agora com os amigos do Rio de Janeiro, e certamente por esses recursos aí, contando com participantes de outras cidades do estado e também de outros estados do país, assim como certamente alguns integrantes aqui, né, Marcos, de outros países que estão aí conosco neste evento. E isso é muito bonito, porque se trabalha principalmente a questão do estudo, como esse elenco, né, de cursos que o Marcos apresentou, tão interessante. A Casa Espírita, ela promove o estudo, é importantíssimo o estudo para que a gente tenha a condição e, sobretudo, a base, nunca se afastar da base, a base que é a obra kardeciana. Isso que é muito interessante, né, esse estudo completo da obra de Allan Kardec, para a gente conhecer bem o Espiritismo, e a gente vai na sequência apresentando outras obras muito importantes, idôneas, como é o caso da obra psicografada pelo Chico, não é? Por Divaldo, por Raul, não é? A gente tem obras aí interessantíssimas que a gente pode trabalhar pela dona Ivone do Amaral Pereira, enfim, é um riquíssimo repositório, né? E se trabalha a prática, porque o Espiritismo é a vivência da caridade, por isso que fora da caridade não há salvação.
E a questão da divulgação, fundamental, né, para que a gente possa levar essa mensagem, que é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, a todos que buscam consolo, esclarecimento, e isso nos faz sentir bem, porque como tarefeiros e ceareiros. E nesse contexto funciona, então, a Federação Espírita Brasileira, com as federativas estaduais e a unidade principal do movimento espírita, a célula básica, que é o Centro Espírita, que é um ponto de luz na comunidade onde se localiza, num trabalho de expansão do Evangelho de Jesus para que as almas sejam consoladas, aqueles que necessitam sejam assistidos, não só em termos materiais, mas também no acolhimento emocional, psíquico e espiritual, porque afinal de contas o Espiritismo é o Consolador. E a gente aprende lá com o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, no item 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos ensina: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, por isso que é a convocação do Consolador prometido, o anúncio do Paracleto, como faz João, no capítulo 14 do seu Evangelho. O Evangelho de Jesus anotado por João, não é? Nas palavras do Cristo, ali nos versículos 15 a 17, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique eternamente convosco. Então vejamos que o amor é uma condição básica. E a casa espírita que acolhe, que consola, que esclarece, que orienta, ela desenvolve esse trabalho de fato como um ponto de luz para que todos sejam beneficiados. E nós temos nesse contexto, né, Marcos, a oportunidade desse momento que a gente vive, desta festividade. Eu queria perguntar para vocês tomem nota aí, respondam, depois o Marcos traz aqui para nós. Veja só, Carnaval, afinal de contas, é uma festa, não é? Ninguém tem dúvida sobre isso, é uma festa, o Carnaval. Mas é uma festa de que natureza? O próprio nome diz Carnaval, quando se traduz a carne nada vale. É como se fosse uma festividade da carne. É o deus Mamon, né, com toda a sua suntuosidade, materialidade, sensualismo, sensualidade, se coloca para o entretenimento, para a diversão, para o gozo, para o momento em que se extravasam as emoções. Alguns até dizem assim: nós passamos o ano inteiro trabalhando, ralando, né? Aí chega na época do carnaval, a gente solta a franga. Meu Deus do céu, não pode estar falando essas coisas aqui, não é? No sentido quê? De que as pessoas se colocam muito à vontade. E às vezes até sob os efeitos do álcool, no caso de alguns das drogas, né, também acabam ali se envolvendo e fazendo coisas que jamais fariam no estado de normalidade. Mas como é carnaval, tudo é permitido, né, nada é proibido, e aí depois a gente tem as consequências. Então é tomado o carnaval como uma festa da carne. Mas eu queria dizer para vocês que o carnaval é uma festa espiritual. Vocês concordam? Carnaval é uma festa espiritual. E que festa espiritual! E sabe por quê? Porque quando a gente fala em espiritualidade, nós não estamos falando necessariamente em elevação, em superioridade, em bondade, em pureza, porque a espiritualidade é exatamente o conjunto dos espíritos que vão formando as comunidades de acordo com os seus gostos, com os seus interesses. Então, existem as leis de afinidade e sintonia que se estabelecem na atração magnético humano espiritual para que aqueles que se assemelham, que têm gostos parecidos, interesses próximos, estejam juntos. Hoje, na linguagem moderna, a gente, Marcos, é jovem há mais tempo, viu? Aí ouvindo Alegria Cristã, uma delícia, não é? Nós somos jovens há mais tempo, sentimos saudade, mas os jovens há menos tempo curtem também demais essa música, porque ela é exibida nos eventos, inclusive na Comércio, né? Em outros eventos assim, que é uma delícia, é muito gostoso, devido a essa evocação que traz. Mas esta festividade espiritual, ela se dá pela afinidade dos gostos, dos interesses. E agora a juventude, né, diz assim, mas aí se reúne ali, aqui na sua Viber, né? É a trupe, é aquele grupo, é aquele pessoal que tem interesse, a turma que vai agregar diante do que quer fazer e vai curtir. Numa boa, não é?
E aí se extravasam as paixões, as sensações, os contatos, que às vezes são de inconsequência e de irresponsabilidade, porque no momento desse o que vale mais é a diversão, é usufruir. É viver como Joana de Ângeles, na sua série psicológica, nos ensina o hedonismo. É o prazer de viver por viver pelo prazer da própria vida que nos oferece, aquele gozo momentâneo, e a gente depois acaba sentindo que esse prazer momentâneo ele pode trazer uma série de consequências a nos levar aí à tristeza, a um estado de desalento, às vezes até de depressão. Porque por mais que a gente, em momentos dessa festividade, que é a festa da carne, mas que é uma festividade espiritual também, porque existem os conúbios, existem as correlações, existem os contatos entre os espíritos que são afins ou os que se afinizam nos seus interesses. Então, na medida em que nós nos conectamos com um teor vibratório, com outros espíritos, desencarnados e encarnados, que estão no mesmo teor vibratório, forma-se uma frequência de afinidade, e nós ali nos reunimos e curtimos, alimentando fluidicamente e até com a própria força do pensamento e da vontade, materializando, plasmando os recursos ainda um tanto quanto, diria, sombrios, para que os nossos desejos sejam satisfeitos. É uma festividade espiritual, porque nós não estamos sozinhos. Paulo dizia que nós vivemos seguidos ou acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E esta nuvem de testemunhas será aquela que nós escolhermos, porque será que nós atraímos, porque o tempo todo nós atraímos. É como se fôssemos polos magnéticos que, com o nosso interesse, a nossa vontade, o clima que se forma na nossa ambiência ao redor, ao entorno das nossas próprias ações, do que a gente deseja, do que a gente quer, do que a gente fala, de como a gente age, nós atraímos. E, ao mesmo tempo, somos atraídos. Então, no tempo da nossa vida, na existência material e na existência espiritual, nós influenciamos e somos influenciados. A questão de número 459 de O Livro dos Espíritos, não dá para esquecer, Marcos, porque 4 mais 5 igual a 9. Então, 459, né, um processo mnemônico aí. A questão de número 459 de O Livro dos Espíritos, né, Kardec, na sua genialidade de codificador, pergunta se os espíritos influenciam nossa vida. E a resposta do Espírito da Verdade é que sim, e muito mais do que a gente imagina, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Veja que revelação importante. Isso não está querendo dizer, né, Campete, que de repente os espíritos assumem o comando da nossa vida e a gente não tem mais nenhuma responsabilidade sobre ela, passamos a ser autômatos. Não é bem assim. Porque sempre nós usufruímos do livre-arbítrio, seja num plano maior ou menor, numa liberdade mais ampla ou mais restrita, mas sempre temos a liberdade de escolha, porque somos seres humanos dotados de razão e, consequentemente, somos também responsáveis pelas consequências das escolhas que nós fazemos. É assim que a gente evolui. Então, nós vamos ver que esta nuvem de testemunha ela vai ser aquela que nós trazemos um processo de atração. É aquela que nós trazemos por um processo de influenciação. Mas é também aquela pela qual nós somos atraídos e influenciados constantemente. É claro que, de tal ponto que de ordinário são os espíritos que vos dirigem, é porque esse conúbio, essa relação, essa união, essa conexão, ela é tão íntima, ela é tão profunda, que a gente nem se dá conta. A nossa vida, nós recebemos o tempo todo visitas. Aqui agora, nesse momento, cada um no seu lar, dentro do seu ambiente, nós não estamos sozinhos. Além de estarmos nesta união entre nós, pelo meio, não é, o recurso da mídia social, da internet, da rede mundial, nós estamos acompanhados dos nossos pares espirituais.
De vez em quando, Marcos, a gente tem os ímpares espirituais também, viu? Porque os pares são aqueles que nos associam pelos gostos, pela semelhança e tudo mais, mas a gente pensa assim, no sentido do que é para o melhor, né? Para o crescimento, para a educação, para nos impulsionar a evolução. Mas existem aqueles também que se juntam a nós, olha, para nos manter naquela condição ainda de inferioridade, com as nossas mazelas, com as nossas deficiências, ainda mais no momento desse de transição que a gente vive, indubitavelmente, porque os tempos chegaram e as escolhas precisam ser feitas. Nós estamos aí nas últimas oportunidades que o planeta Terra nos oferece na condição de mundo de expiação e provas. Nessa transição é preciso ter firmeza. E é essa a questão. Parece que quando a gente fala do carnaval, a festa da carne, mas também que é uma festividade espiritual, a gente recebe os convites. Aí fica aquela dicotomia, como se fosse o maniqueísmo, né? Associando assim o bem e o mal, de repente a luz e a sombra, né? A saúde e a doença, as luzes e as trevas. E a gente fica, meu Deus, né? O amor e o ódio. Como fazer? Parece que o carnaval é tudo de ruim e o que não é carnaval é tudo de bom. Nós temos, assim, algumas coisas, por exemplo, em termos do movimento cultural, que são bem interessantes no carnaval. A empregabilidade de diversas pessoas que trabalham praticamente o ano inteiro, não é? Para promover essa festa, e agora, até diante dessa dificuldade, esse carnaval não terá assim de modo tradicional, embora vários vão acabar aí fazendo as suas festividades, porque não dão conta de segurar, precisam extravasar, e aí vem todas as suas consequências, não é? A gente tem desfiles que são muito bonitos, artísticos assim, e culturalmente, mas, de fato, é uma festividade espiritual que denota um estado de materialidade ainda, de inferioridade, porque nesses momentos a gente tem muito mais coisas lamentáveis do que para comemoração. Muitas ocorrências de violência, de perdas, de mortes, não necessariamente de desencarnações, porque às vezes o corpo morre, mas o espírito fica vinculado ao corpo, então não desencarna, não é? Imagina que situação. E a gente tem essas narrativas, por exemplo, no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na edição da Leal. Nós temos também a narrativa da Dona Ivone do Amaral Pereira, quando vai relatando as suas experiências na mediunidade, de contatos que ela tem uma descrição muito interessante, que ela narra assim que ela, como médium, ela tinha essa percepção, não é, da mediunidade de evidência e também da clarividência, e ela percebia o mundo espiritual. Então ela vê um desfile de foliões, aquela coisa toda, Marcos, não sei se você se lembra, ela narra isso lá naquela obra, né, Devassando o Invisível. Ela vai contando esses relatos também, recordações da mediunidade, e ela então acompanhada do seu guia espiritual, né, o espírito protetor Charles, uma espécie de pai espiritual, e ela vai narrando assim o que está vendo, até um lado bonito, né, da elegância ali das pessoas de repente, mas de repente começa a ver umas coisas de outro lado, né, algumas coisas lamentáveis, mesmo do lado material, uns abusos, umas coisas esquisitas, e aí ela tem a percepção da espiritualidade, do ambiente espiritual que acompanha tudo isso. Então, espíritos foliões também do outro lado, né? Aqui quase que se materializando num conúbio, numa relação muito próxima de conexão com aqueles que lhes servem de intermediários, porque a mediunidade ali atua estuante, né? Sem dúvida alguma, mas de maneira desequilibrada. Então, esses ali se colocam, né, nas suas formas, às vezes até, né, lamentáveis, de condições ainda deprimentes, e se mostram tais quais são ou como se apresentam temporariamente, numa condição ainda de muita inferioridade. Então, fechamos. Diante desse contexto todo, não é? Como é que fica a casa espírita? Como é que fica os eventos que nós podemos participar e promover? Porque a gente fica assim, falando, mas e o espírita, ele pode pular o carnaval, né? Ah, o jovem adora um carnaval, né? Por que não ir ao carnaval? Qual é o problema? O espiritismo não proíbe nada, nada. Vai perguntar, Campete, mas o espiritismo proíbe o carnaval? Não, não proíbe. Agora, quem quiser participar do carnaval pode participar. A questão é que o espiritismo não estimula a participação, evidentemente, no carnaval, porque durante esse período, a exemplo da Comerge, né, que é um evento que ocorre já há décadas, um evento, digamos assim, pioneiro, né, por jovens pioneiros lá do passado, que hoje, né, alguns já, boa parte, né, Marcos, também já desencarnados, não é isso? Que realizaram um trabalho magnífico e que continua hoje, né, por esses jovens há mais tempo e por jovens mais recentes,
fazendo esse trabalho bonito que é uma confraternização. É uma reunião que envolve aí todo o Estado, várias participações, gente vindo do Brasil inteiro, né? Agora, nessa situação, vai ocorrer o evento aí de maneira online, inclusive começando hoje, não é? Para poder trazer essa participação, no sentido do quê? De refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, sobre a alegria cristã, sobre o júbilo da Boa Nova, trazer assim a amorosidade, a solidariedade, a fraternidade, o momento de inclusão. A gente pode fazer tudo isso com alegria. Nós não precisamos ficar tristes, né? Ah, mas é muito sério o Evangelho de Jesus. Jesus sorria, vocês sabiam disso? Jesus sorria, sorria muito. A gente foi perceber isso, Marcos e amigos queridos do coração que estão nos acompanhando, quando a gente for fazer o índice do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia do Cândido Chico Xavier. E nós elencamos lá o verbete, né, o vocábulo sorriso, porque aparece muitas vezes, nos chamou atenção. Então, o sorriso de Jesus em várias oportunidades. E o próprio evangelho, que significa boa nova, é a mensagem da alegria, é a boa notícia. Então, não tem por que ter essa tristeza, ficar assim, carrancudo, coisa assim. Aí você vai, no centro espírita é chato, não tem que ser chato, tem que ser gostoso. Então, o jovem que tem toda essa vivacidade, não é? Vai participar. Veja aí o menino cantando essa música tão gostosa, não é? Com a voz ali afinadíssima, um violão bem tocado, é tão gostoso. A gente participando, e aí envolve a arte, né, nas suas diversas expressividades, se reúne esses jovens também com os adultos, as crianças que têm os seus momentos, são coisas muito bonitas da família espírita. Então, ao invés de você estar num ambiente em que você estaria ali pulando um carnaval, assim, é uma concepção meio estranha para pular o carnaval. Que delícia pular o carnaval. Eu não sei, talvez na outra encarnação a gente pode voltar a essa questão do pular o carnaval, mas dá assim uma coisa meio sem sentido, meio sem noção, não é? A gente pode, ao invés de estar pulando o carnaval, estar juntos num ambiente de confraternização, agora mesmo que à distância, porque a gente aprendi com um amigo, Marcos, um amigo muito querido, e ele disse o seguinte, que estar assim, a gente amar não é estar perto, no sentido físico, mas é estar dentro. Então, a Comerge desse ano vai ter uma grande oportunidade nesse sentido, né, da gente demonstrar que estamos dentro um do outro, no coração do outro, nesses laços de fraternidade, de solidariedade, e a gente curtir de uma forma muito agradável, porque o Evangelho é alegria, não é essa tristeza para a gente ficar cabisbaixo. Ah, o Espiritismo me dá uma dose de responsabilidade porque eu me sinto culpado. Mas se você se sentir culpado, a culpa é sua, não é o Espiritismo que está te dando culpa. Saia dessa culpa, meu amigo. Não, a culpa não leva a nada, e a gente vai aprender isso com, né, o próprio Allan Kardec no Céu e o Inferno, e também aprender isso com Joana de Anjos, nessa série maravilhosa, psicológica, que ela fala até da culpa lúcida, não é? Mas a necessidade da gente assumir a responsabilidade, não se sentir culpado, porque o culpado ele se sente coitado, ele não dá conta, né? Ele é incapaz, aquela coisa toda, e sofre, fica naquela sofrência danada, numa dor de cotovelo que se prolonga, perdendo tempo. Então a gente assume a responsabilidade e vamos seguir em frente. Para que a gente não fique aí alimentando culpa, para que venha um remorso e tudo mais, a gente tem que ir minimizando os nossos erros, até o ponto de erradicá-los por completo. Ah, Campete, isso assim é só espírito evoluído para fazer. Sim, mas nós estamos num processo evolutivo. Nós vamos dando passo a passo, devagarzinho a gente vai chegando, não é? Esse é o fulcro, é a essência, é a base do nosso processo evolutivo, para nós estarmos aqui no sentido de nos melhorarmos. Isso vai um passo atrás do outro, de cada vez. Não precisa se precipitar. Eu queria evoluir tudo nessa encarnação, tudo que eu tenho para evoluir. Nós não vamos dar conta, nós vamos nos decepcionar, vamos nos frustrar, não dá. Então, sinta-se o seguinte: para a gente ser perfeito, como somos perfectíveis, ser perfeito como lá está, né? Sejais perfeitos como Deus o é. Imagina, nós jamais seremos como Criador, mas nós podemos ser perfeitos na nossa relatividade, fazendo o quê? Tudo o que está ao nosso alcance. Então, uma grande oportunidade da gente aproveitar o tempo, nos confraternizando de uma maneira saudável, uma alegria do Evangelho, esse júbilo que o Espiritismo nos traz, mostrando novos horizontes. Nós estamos vivendo momentos de discurso do ódio, né, de criação de muros que precisam cair, porque o que se precisam criar são pontes de entendimento, de compreensão,
de solidariedade, num mundo em que vivemos uma travessia desafiadora, nesse momento de provação coletiva mundial, é que preciso que a gente se estenda as mãos, que a gente olhe o outro como nosso irmão, com compaixão, compassivamente, porque é isso que nos ensina o Evangelho. E esses eventos nos propiciam isso, porque o nosso coração é tocado. A nossa alma é sensibilizada. Veja, só da gente escutar uma música, a gente quer cantar juntos, né? Mas é bom não arriscar, né, Marcos? Você deixa o cantor cantar, não é? A gente fica ouvindo, fica sentindo. Mas juntos ali na turma a gente canta, cada um canta, solta a voz, não tem problema, é tão gostoso. E a gente vai se reunindo através de diversas atividades que, mesmo à distância agora, são possíveis de serem realizadas. E com certeza, com a criatividade da juventude, não é? Bem orientada, isso tudo vai acontecendo. Então, queria dizer, nesse momento de carnaval, em que a gente tem um feriado, esse ano vai ser tudo diferente, e talvez alguma coisa vai ser igual, vai ser, se tentar que seja igual, porque o pessoal fica doido, Marcos, para acabar a pandemia, para voltar à normalidade. Que normalidade é essa? Nós não vivíamos uma normalidade, a gente vivia o que era comum. Mas não era, estava longe de ser o normal. O normal é o caminho natural, que é o caminho divino, é o caminho da evolução, é o caminho do respeito ao próximo. E a gente vê tantas coisas que precisam assim melhorar. Então esses eventos, eles permitem uma conexão com a espiritualidade superior. Porque é como diz Kardec, a religião é essa agremiação. É esse momento da confraternização. E o espiritismo é religião não dogmática, não tradicionalista, não hierárquica, sem paramentos, sem rituais, sem dogmas, porque permite essa confraternização de almas em que se recolhem para essa união sublime da busca do entendimento, da prospecção da esperança, acreditando no mundo melhor. É um caminho que precisa ser plasmado, precisa ser idealizado para que seja concreto em breve tempo, a depender das nossas próprias ações. Então é fundamental que a casa se organize, que as casas se organizem para, nesse momento, promover esse tipo de evento, sem que se substitua naturalmente as atividades que a casa tem como desenvolvimento. Agora é o momento de fazer, por exemplo, né, um encontro desse, a gente para todos os demais. Não, não precisa parar. Ou você coloca na programação, ou que haja simultaneidade, ou que aconteça uma coisa depois da outra, mas está no contexto. Não é competitividade, é colaboração, porque vai se somando e a gente consegue trabalhar juntos. Lembrando, viu, Marcos, para encerrar aqui as nossas palavras iniciais, que os 20 minutos passaram. É no sentido de que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. A criança, sim, é o futuro, mas o jovem é o presente. Por isso, nós temos que ter esses jovens há menos tempo também, porque nós somos jovens também, só que é mais tempo. Trazer esses jovens há menos tempo perto para que trabalhem, para que desenvolvam com sua habilidade, com a sua competência, o seu serviço, a sua contribuição. Não ficar esperando, o jovem vai virar adulto para poder contribuir. Não, ele quer contribuir agora. Ele não é aquele futuro que virá, ele já é o futuro que chegou. Então, vamos trazer esses jovens, preparando-os, porque têm muita vontade de servir, têm uma potencialidade, uma força admiráveis e querem fazer. E cada vez mais, Marcos, esses espíritos vão se amadurecendo antes. Eles já chegam meio que prontos nesse sentido, né, de uma autoridade ou de uma compreensão espiritual. Então, a gente tem que estar junto. Parabéns à juventude. Vamos seguir em frente, trabalhando, construindo esse futuro melhor, que a gente sabe que começa a partir de agora, nesse presente, que a gente já escolhe o caminho do bem para fazer o melhor ao nosso alcance. Estas são, Marcos, aí as considerações iniciais, para a gente poder bater um papo mais alguns minutos. E que considerações, hein, Geraldo? Realmente tiveram assim muitas participações no nosso chat. Eu não sei se eu vou ter competência para trazer todas elas de forma clara, mas a gente vai pedir ajuda aí dos amigos espirituais. E achei interessante essa tua fala final aí falando dos jovens, né? Que não tão jovens hoje, né? Mas eu lembro da minha chegada.
E eu tive uma experiência com você. Lá naquele primeiro congresso internacional, eu não sou, me confundo se é o Mundial ou Internacional. O 89 foi qual? Mundial ou Internacional? A época era internacional. Internacional, Isso. né? Ele, porque Eu sabe por estava... quê? Ele foi antes do Conselho Espírita Espírito Internacional. Internacional. Ele foi um Congresso Espírita Internacional em 89 e o Conselho Espírita Internacional surge, então, em 92, quando começam a ter os Congressos Espíritas Mundiais. Eu tenho para mim que foi em 89 que iniciou assim as tratativas do Conselho Espírita Internacional, não é isso? E ele se consolidou em 95 com o Congresso Mundial, não é isso? Exatamente, tendo sido fundado em 92. Exatamente. Isso. E eu tive a grata felicidade de participar dos dois congressos lá em Brasília. E num deles, eu estava lá, ali, muito tímido, ainda bem jovem, né? Muito tímido lá. Aí estava perto de você, conversando com um senhor, que eu não lembro o nome, né? Já assim, numa idade já mais avançada que a nossa, e um rapaz bem jovem que estava fazendo uma biografia de Valdo Pereira Franco. Ele estava com um livro imenso, assim, com fotos, e estava aquela conversa ali, eu estava próximo. Aí, de repente, você falou assim: vamos lá ver os livros, a biblioteca dos livros raros da FEB. E aí você me chamou. Entramos todos no seu carro e fomos lá ver olha, foi uma experiência muito rica. E nessa época eu estava assim, jovem, tímido lá, quietinho na minha, e você me envolveu ali naquele momento, e eu fui lá ver as obras raras. Foi um momento muito feliz, viu? É que Ah, que você me legal. proporcionou. Ô, meu amigo, que gostoso você relembrar isso, né? Tão bom. Os espíritos amigos vão ensejando, né? Esses momentos tão ricos que ficam inesquecíveis, porque são de fato imortais, né? Deliciosos, a gente se lembra com a saudade saudável. Que bom, fico feliz. Eu não sei se você lembra o nome desses dois companheiros. Não lembro se Rapaz, 89 ali poderia ter talvez o presidente Thyssen, à época, né? Porque ele quem fez toda a coordenação desse evento, eu me lembro. Desse rapaz novo sobre a biografia do era um rapaz Divaldo, bem novinho mesmo. talvez o Washington, talvez o Washington, né? Assim, de lembrança de cabeça, né? Isso, Pode ter isso. sido ele. Uhum. Eu estou trazendo isso de surpresa para você, assim, né? E agora você falou também muito bem da questão da hierarquia, né? Que no Espiritismo não tem essa hierarquia. Isso realmente é uma coisa muito rica no movimento espírita. Embora muitos achem que dá muito trabalho, realmente dá, É, é. E né? o pessoal também, Marcos, eles têm uma visão, por exemplo, do movimento espírita como se tivesse essa questão hierárquica. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira é como se fosse um Vaticano, a Federativa Estadual, né? Aí a USEG é como se fosse assim. E funciona, essas instituições normalmente funcionam em colegiado. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, ela tem um presidente, 4 vice-presidentes e 15 diretores. Só no corpo diretivo da casa são 20, somos 20. Então, já funciona como uma equipe e tudo. Então, não há de fato, né, embora alguns possam pensar, é um cargo vitalício, essas coisas, não é nada disso. Né? É todo um trabalho voluntário, de dedicação, claro, com as nossas imperfeições, porque estamos aqui ainda na condição de espíritos perfeitos, mas não existe essa hierarquia, essas coisas todas. E a gente tem essa liberdade com responsabilidade, né, Marcos, no Espiritismo. É isso mesmo. E nós temos aqui participação lá de Los Angeles. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela correto. É Maria Biazuz, é isso mesmo? Você deve conhecer. É isso Maria mesmo. Biazuz, lá de Los Angeles. Ai, que maravilha. Está conosco aí no estudo. Nós estamos juntos, né, no estudo do Evangelho Redivivo, da Gênese também, do Centro Espírita Sem Fronteiras, que é o centro espírita que já tem uns 15 anos de existência, Marcos, e que antes mesmo Uhum. dessa questão de pandemia, até, né, de se cogitar tanto o uso, né, da internet e tudo mais, já funciona sem nada físico. É um centro espírita totalmente virtual, não é? E funciona também dirigido por um colegiado.
Então, esse centro ele promove vários estudos, inclusive do Evangelho Redivivo, todas segundas-feiras às 21h30, horário do Brasil, e junta pessoas de diversos locais do mundo, e do estudo da Gênesis, que é às terças-feiras às 15, não é? Além, tem até curso de Esperanto agora que está se fazendo, uma coisa muito legal. Muito bom. Muito bom, muito boa experiência, realmente isso vem engrandecer a nossa doutrina. Temos também a Fernanda M.W., lá de Houston, né? É Não de sei se Houston, você... no Texas, Houston, né? Isso. lá dos Estados Unidos. É uma querida amiga também, muito ativa assim nos trabalhos, né? A gente tem o privilégio de compartilhar a presença desses irmãos, dessas irmãs, viu, Marcos? E tem muitos amigos aqui do Brasil, né? Aqui do Rio de Janeiro também. Inclusive, o primeiro que se manifestou aqui no site, no chat, foi o Orion Pinheiro. É um grande amigo do movimento espírita aqui da nossa região. Ele, inclusive, é muito ativo e ele está escrevendo um livro que é Caravana de Ismael. Inclusive, ele está colocando aqui no chat que mandou para você, né, a versão beta, né, e não Hum, está aguardando assim a tua resposta, né? Inclusive, ele mandou para mim também para a gente fazer uma análise. Eu estou lendo o livro, está muito bom. certo. Todo o livro Interessante. ele vem fazendo um retrato do reformador, das mensagens do reformador ao longo dos anos, falando da caravana de Ismael. Muito Uhum. interessante. É, e é importantíssimo esse resgate histórico, né? Até para as pessoas, por exemplo, esses jovens há menos tempo conhecerem a história do movimento espírita, porque esses pioneiros, né, Marcos, eles tiveram um papel fundamental. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso que é importante reconhecer, não é? Eu só vou pedir ao nosso amigo, pode reforçar por e-mail aí a solicitação também, para que a gente possa, né? Porque são um pouco de atividades que a gente tem, às vezes já está lá certamente para análise, né? Mas só dá uma reforçada aí, por favor. Como é que é o nome dele mesmo, Marcos? É o Orion Pinheiro. Orion Pinheiro, por favor, Orion, você pode reencaminhar um e-mail aí lembrando esse assunto, tá? A gente agradece, por gentileza. Inclusive, ele ressalta que a música que nós cantamos no início é a música do Leopoldo Machado, né? Que foi um dos Exatamente. grandes da Caravana da Foi. Fraternidade. Um dos grandes e do movimento, né, de juventude e tudo, um trabalhador pioneiro maravilhoso, né? E realmente, essa música Alegria Cristã, ela chegou num momento muito É. propício para todos nós. E você vê, né, Marcos, que ela a verdade é atemporal, né? O que é bom, a gente diz assim, o que é bom dura pouco. Não, o que é bom dura para sempre, né? Então, esse tipo de conteúdo, ele é tão significativo, e a melodia é tão agradável, que ela vai assim varando, né, os anos, as décadas, vai de geração em geração e continua, porque é uma coisa muito significativa, toca de fato os nossos corações e chamando, conclamando para essa união, né? Tão bonito. E a Fernanda, ela colocou assim, quando você falou da questão da festa, né? Uma festa para os que não têm mais o corpo e não usam para sentir o que não podem mais. O que, que Ó, é muito. você... Ó, nossa, que colocação importante da Fernanda, porque vai lembrar aí, Marcos, a questão, não é, Fernanda, da interação, da influência, das conexões que se dão dos conúbios, inclusive em processos obsessivos. André Luiz narra nas suas obras, né, na Vida no Mundo Espiritual, nessa coleção maravilhosa, o tanto de influências obsessivas que existem, tanto dos espíritos desencarnados para com os encarnados, e vice-versa, e desencarnado para desencarnado, e também de encarnado para encarnado. Então, veja, ele descreve, tem uma obra em que ele faz uma descrição no Sexo e Destino, não sei se vocês lembram, porque é um livro maravilhoso, em que ele coloca um momento em que o indivíduo está se alcoolizando. Ele está tomando ali uns drinks, ele vai tomando, tomando. E ele narra o lado espiritual do que acontece nesse momento. O indivíduo vai tomando e é como se ele encarnado, né, o homem que está bebendo, né, aquela bebida, aquela droga e tal, ele nem estivesse sentindo nada, porque o espírito ao lado dele vai sorvendo aqueles fluidos, vai absorvendo então né, aquela essência que ele por si só, com o corpo espiritual desencarnado, não consegue fazê-lo.
Então, ele se utiliza de um instrumento, de um corpo físico, que acaba se tornando um médium, então, para a desarmonia, para o desequilíbrio, mas para satisfazer um desejo, uma vontade. É isso que a Fernandinha está colocando aí para nós, muito bem lembrado. Você está sem áudio, Marcos. O cachorro aqui estava latindo, eu tive que tirar o áudio. E eu estou trabalhando com várias telas, aí fica às vezes difícil, né, para que você fique atento com essa questão do áudio. Mas Chama um jovem a menos tempo que ele vai tirar de letra isso aí, viu? com certeza. O Carlos Ramos, que inclusive é o pai de um jovem há menos tempo, que é o responsável por transmitir a nossa live, né? Ele Maravilha. que iniciou a nossa, que nenhum de nós aqui tinha experiência nessa questão, né? E foi o Carlos, ou melhor, o Pedro, um jovem na época tinha 16 anos, que me provocou, ligou para mim e falou: Marcão, que o pessoal me chama aqui de Marcão, né? Alguns, né? Marcão, vamos fazer uma live? Aí eu falei: Pedro, eu não sei nem o que é isso, nem como é que funciona. Logo no início da pandemia. Aí eu falei: se você sabe fazer a questão operacional? Ele falou: sei. Aí eu falei: então tá. Desliguei o telefone, liguei para a diretoria: podemos fazer uma live? Podemos. Então, naquela semana aconteceu a live. Olha aí, tá vendo? E aí Exatamente. fomos num crescente, né? Foi fazendo adaptações até chegar ao momento que estamos hoje, né? E assim, foi com um jovem há menos tempo, né? De 16 anos, hoje está com 17, provocou essa questão. Agora, o pai dele, o Carlos Ramos, ele coloca assim: a carne, tirou lá do livro Nosso Lar. A carne terrestre, onde buscamos, é também campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Exatamente. Ele está falando da importância da encarnação e da boa utilização do veículo somático que é o nosso corpo orgânico, o nosso corpo físico, não é? É valiosíssimo a gente saber bem usar essa instrumentalidade, que é um sistema, não é só uma máquina, é um sistema, o nosso corpo bem gerido, né? Bem educado. Isso, evidentemente, pela atuação de nós que somos o espírito, né? Por isso que eu digo, é o meu corpo, né? Mas o meu espírito sou eu mesmo. Então, eu ia falar o meu espírito. Não, o meu espírito sou eu. Mas é o meu corpo porque é um instrumento, é uma vestimenta. Ele é um recurso valiosíssimo. É um manancial para a nossa evolução. E ele foi preparado ao longo de bilhões e bilhões de anos. Emmanuel fala isso lá no livro Rumo Certo, quando vai tocar exatamente nesse ponto da constituição do corpo físico, que é gerado como matriz do corpo espiritual, que por sua vez é gerado com base do corpo mental, que André Luiz explica isso para nós, né? Então a gente vê como é importante valorizar o corpo e aproveitar, não é, seu Carlos, aqui a questão da experiência encarnatória. Muito valioso. Eu até queria trazer, Marcos, eu vi agora essa semana no Instagram, achei muito interessante. Caso o pessoal que tiver interesse, né, acesse aí o Instagram e tudo, é @Geraldo Campete, é fácil, é o próprio nome. É tão interessante assim, o Marcos, que tem uns cães que eles são educados ou são, né, assim, trabalhados para protegerem os seus donos, que às vezes têm algum tipo de deficiência e acabam se descontrolando e até se machucando, se automacerando. Né? Às vezes machuca a cabeça, né? O corpo, o braço, a perna, enfim. E aí esses, geralmente são cachorros, eles são treinados para protegerem estes que geralmente são crianças ou jovens. É uma coisa impressionante. Então, às vezes, né, o dono Muito está ali bom. se machucando, o cachorro vai e bota a patinha no local, ele se coloca tudo assim para se defender. Então, o nosso corpo é um veículo realmente importantíssimo que nos enseja a encarnação. E ele é tão importante que, através do veículo somático, o corpo orgânico, nós conseguimos nos manifestar no ambiente em que nos inserimos, através dos 5 sentidos principais que a gente tem. O nosso corpo permite isso. E a gente vai ter em breve um sexto sentido, que vai ser natural,
E é interessante que o próprio Livro dos Espíritos coloca que a gente ainda não consegue compreender Deus porque nos falta o sentido, e esse sentido é da percepção realmente, inclusive envolvendo a parte que vai ficando cada vez mais desmaterializada, né? ou semifluídica, enfim, que é esse sentido da sensibilidade, da intuição, né? Mas é muito importante, o corpo vai permitir a gente passar por essa experiência e, se bem valorizado, bem empregado, ele é um grande instrumento para a nossa evolução. Esse tema dá uma outra live. Exatamente. Aliás, o espiritismo é riquíssimo, né? Nos É assuntos que a gente está riquíssimo, falando. exatamente. E é todo um planejamento, né, Campete, no corpo que a gente vem aqui malbaratar às vezes, né? Um planejamento imenso e a gente às vezes Uhum. quer fazer alterações É, assim ao bel prazer, é. sem levar em conta esse planejamento. Mas Exato. isso é assunto para uma outra live. Exato. Mas você vê, Marcos, o paralelo que o Carlos, né, faz, que a gente agora estou tendo um insight aqui, é nesse sentido, por exemplo, nessa festividade da carne, né, que a carne nada vale, é como se o corpo assim, ó, já que não vale nada mesmo, vamos aí, não é? Não temos o cuidado, não damos o devido valor, depois sofre-se as consequências por conta dos excessos, dos abusos, que nunca satisfazem. O excesso, o abuso nunca vai trazer satisfação, pelo contrário, é insaciedade, e sempre se quer mais, aí entra no quê? Num desequilíbrio absoluto. Aí você entra numa dependência, seja da sexolatria, né, seja da drogadição. Então você não consegue se dominar mais. Por isso é importante ter esse equilíbrio, esse controle. O instrumento corporal é para que a gente aproveite bem o tempo e não o desperdice com coisas que não têm valor. É aquela questão não só do ter, porque o ter é temporário, mas é valorizar o essencial que é o ser, porque aí a gente vai adquirindo a verdadeira propriedade espiritual, que é o que a gente leva para a verdadeira pátria, que é o destino de todos nós. Isso mesmo. O Luiz Gonzaga, ele diz assim: a pandemia veio para frear essas festas que atiçam os baixos instintos? É uma Olha, pergunta. mas é uma pergunta muito interessante. Luiz, né? É Luiz Luiz? Gonzaga Egas É. Carluxo. Então, Luiz Gonzaga, é muito interessante porque a pandemia vem nos trazer uma série de lições que a gente entende não sendo um convite, uma convocação. A pandemia é uma convocação. Para o quê? Para nós fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos. E aí a gente tem 5 lições fundamentais que a gente aprende com a pandemia, que eu só vou citar aqui por conta do nosso tempo. Alteridade, assertividade, empatia, metanoia e resiliência. Isso é tema para mais 1h30 de conversa e tal. Então veja como é interessante. A gente, nesse caso, a pandemia é uma travessia desafiadora, né? Porque todos nós estamos nesse momento de mudança, de trânsito. Então é desconfortável, gera um desconforto. A gente tem que fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, assim, Luiz Gonzaga, para a gente se conhecer. E a gente fica tentando fugir. A gente quer que acabe tudo isso para voltar ao novo normal. Que novo normal? O que virá está vindo é o futuro, Marcos e Luiz Gonzaga e amigos queridos. É o futuro. E a gente tem que ter a resiliência para saber se adaptar com flexibilidade a esse futuro, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar. Por isso que ela se prolonga, no nosso entendimento. A pandemia vai se prolongar ainda durante um tempo. Esse vírus ele tem uma manifestação multifacetada nas suas transformações. Ele vai se apresentar, inclusive agora mesmo já está tendo uma nova modalidade dele, que a vacina provavelmente não faça tanto efeito esta, ela vai, né, combater um certo tipo do vírus, não um outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sem precipitação, sem desespero. Vamos fazer tudo o que nos cabe, com as proteções adequadas, né, de máscara, né, o álcool em gel, mais que isolamento, que distanciamento, né, que afastamento social, nós estamos sendo convocados a um recolhimento espiritual. É o momento da gente se olhar, Marcos, para dentro de nós mesmos, processo de autodescobrimento. Mas a dona Joana, né, de Ângela, ela disse assim, olha, o descobrimento, né, o autodescobrimento é feito um parto. Ele é dorido, leva tempo, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente precisa se preparar, o momento é esse. E a pandemia, realmente, Luiz Gonzaga, tem sido uma grande oportunidade da gente fazer tudo o que a gente ainda não tinha feito. E alguns filósofos materialistas dizem que não adianta nada a pandemia porque o homem não se corrige. Ora, Deus está dando oportunidade para nós, não como castigo,
mas como desafio, né, da gente dar esse passo definitivo. É o momento da gente aproveitar, olhar mais o outro, respeitar mais o outro, ser mais fraterno, solidário, ter mais cuidado, olhar para dentro de si, olhar para dentro do próximo, que é o familiar, que a gente vive no mesmo contexto, não é? Às vezes debaixo do mesmo teto, e a gente às vezes sequer conversava. Agora é o momento de dialogar, de olhar para o outro, de enxergar mais o semelhante como irmão e verdadeiramente amá-lo. E para isso, não necessariamente a gente precisa estar perto, a gente está dentro do coração. Muito bom, muito bom. E realmente rever os nossos hábitos, né? Rever, educar os nossos hábitos. Agora, Revisitar, né? isso. Revisitação paradigmática, um nome tão bonito que eu nem sei o que significa. Olha que coisa linda. Mas é assim, é ressignificar, não é? Eu preciso, os protocolos, Marcos, estão assim sendo rediscutidos. Protocolo é a maneira pela qual eu faço alguma coisa na administração, na ciência, né, na saúde, na tecnologia, na política, na religião. Esses protocolos precisam ser revisitados, ressignificados. É para a gente fazer exatamente esse passo da transformação. A Marcela Esteves fez uma colocação aqui que está muito a ver com o seu início realmente. Como deve ter sido lindo o sorriso de Jesus. Eu também fiquei assim imaginando quando você falou. Eu também penso assim, a doutrina espírita, né, que é o cristianismo redivivo, tem que ser realizado com alegria. É, exatamente. O sorriso de Jesus, indubitavelmente, deve ser algo assim que nos magnetiza. E eu me lembro da narrativa de Emmanuel no Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus vai ter um encontro com o Messias de Nazaré, lembra? Uhum. E, de repente, ele ficava assim, mas como é que a gente vai conversar? Como é que eu vou falar com esse indivíduo que não tem nem cultura e tudo mais? Ele achava que ele ia falar, nem Jesus ia ficar calado. Na verdade, quando ele percebe o mestre se aproximando, ele se prostra de joelhos. Ele é envolvido naquele ambiência magnética espiritual que ele não consegue falar nada. E o mestre conversa com ele, inclusive mentalmente, né? Uma coisa impressionante. Imagina um envolvimento. Ali não tinha um sorriso, porque não era um caso de um sorriso, porque era o momento em que ele colocava, né, para Públio Lentulus, que era o momento dele fazer escolha. Ele poderia escolher, naquele momento, dar um passo definitivo na sua evolução, ou poderia levar milhares de anos. Ele acabou optando pela segunda, o segundo caminho, meu Deus, né? Porque geralmente é a escolha nossa, mas ele já fez essa trajetória, está fazendo aí. Então é isso mesmo, Marcela diretamente da Argentina, viu, Marcos? Oh, que bom. O Luiz Alberto Ruas, ele gostou muito do Jovem há Menos Tempo que você colocou. E Estamos nessa, estamos juntos. estamos juntos. E ele também colocou aqui, parece até que ele leu os nossos pensamentos, né? Numa conversa que nós tivemos em office. Ele botou assim: onde está situada a célula máter da FEB? Ah, no coração, no coração de cada um. Isso por Ismael. A Federação Espírita Brasileira não é só uma instituição física. Está localizada em Brasília, no Rio de Janeiro, no estado de Goiás e em São Paulo. Não é. Ela é uma instituição espiritual com uma missão extremamente importante desse guia espiritual do Brasil, designado diretamente pelo Cristo, para ser essa espécie de sociólogo, de evangelizador do povo brasileiro, através do Espiritismo, para levar essa mensagem mundo afora. E a Federação Espírita Brasileira é esse posto de trabalho de Ismael, no seu oásis e com as suas tendas que se espalham Brasil e mundo afora, porque conta com o coração e com a mente de cada um de nós. A Marcela Esteves, lá da Argentina, a Janaína, aqui do Rio de Janeiro, todos estão parabenizando a sua palestra, que é muito boa. Eu também concordo plenamente com elas. Bondade de vocês. E o Carlos Ramos botou também aqui, neste momento, com o tema Cada Coração, uma Candeia, está com 1.384 participantes. Ele está falando da Comerge. Ele está Olha que anunciando que a Comerge, nesse momento que nós estamos agora, está com 1.384 participantes
e o tema é Cada Coração uma Candeia. Que maravilha. Tá vendo? Olha que interessante. Até tem a ver com a pergunta, né? Cada coração uma candeia, ou seja, é um ponto de luz, não é? Cada coração é um ponto de luz. É onde será implantado o reino de Deus na terra, começando no coração de cada um de nós. Como nos ensina, né, Ney Lúcio no livro Jesus no Lar. Vai começar no coração de cada um. Então, isso é muito bonito. O Espiritismo faz isso, porque o Evangelho de Jesus, Marcos e queridos amigos que nos acompanham, é o roteiro da nossa vida, o Evangelho de Jesus. E o Espiritismo é a luz que ilumina o nosso caminho para que a gente consiga seguir esse roteiro com segurança, rumo à plenitude. O Mauro Batista, ele colocou assim, mesmo em um ambiente de carnaval, em um clube, nas ruas, em todas as formas de pensamento, com a presença de espíritos ainda numa condição de baixa evolução, podemos nos blindar dessa influência? Aí ele complementa, porque tem pessoas que trabalham e não necessariamente estão pulando o carnaval. É Exatamente. interessante. Interessante a pergunta. E Manuel Filomeno responde isso no livro Nas Fronteiras da Loucura, e também a Dona Ivone do Amaral, quando diz que nós todos temos condições de fazer as nossas escolhas e de acordo com as sintonias que a gente estabelece. As sintonias vão estabelecer as afinidades. Se a gente não tem afinidade com determinadas ocorrências, mesmo que a gente esteja naquele ambiente, nós não seremos influenciados por aquilo, porque a gente não se permite. É como se houvesse um escudo fluídico que nos protege. Isso não significa como, digamos assim, talvez é justificativa para a gente, não, eu vou lá para ajudar as pessoas, né? Não, você pode ajudar as pessoas de outra maneira, você não precisa estar pulando carnaval para ajudar as pessoas, né? Aí é subterfúgio e tal, mas eu entendi o que ele falou, porque esses daqui estão trabalhando, estão fazendo outras coisas e estão permeados por esse ambiente. O que a gente tem que fazer é ter uma proteção realmente fluídica, espiritual, como se fosse um escudo, e notadamente através do equilíbrio do pensamento, da oração que nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior, para que a gente possa efetivamente estar protegido. E aí, assim, até auxiliar. E veja como os espíritos amigos, eles estão nesse ambiente ocorrendo tantas coisas e prestando socorro, Marcos, não é? Tanta assistência que existe, André Luiz narra isso nessas ocasiões de festividades assim tão intensas, tantas, né, desatinos, tantas coisas lamentáveis, tanta falta de bom senso, não é? E muitos que acabam perecendo, que são assistidos pelos amigos espirituais, alguns são protegidos para evitar danos maiores. Então, a espiritualidade está sempre atenta. Se a gente, com o pensamento, abre, né, digamos assim, uma porta para receber ajuda, essa candeia vai se acender e vai iluminar. Né? O livro Nas Fronteiras da Loucura também fala um pouco sobre isso, né? O Exatamente. Bezerra de Menezes. Exatamente. Né? É o Bezerra de E Menezes prestando assistência junto com o Manuel Filomeno, né? isso, Exatamente. isso. Olha que parceria, né? Bezerra de Hum. Menezes e Manuel Filomeno. Ô, Marcos, eu não sei você, mas eu quero estar bem acompanhado assim, né? Então, Com certeza. tem que Todos nós merecer, né? temos boas companhias assim, né? É, O Celso Gomes, ele colocou assim, a ideia do encontro entre jovens é que eles se confraternizem, aprendam e tragam essas ideias para dividir na casa espírita de origem, colaborando no trabalho dessa casa, não é isso? é isso também, né? Você tem, por exemplo, nessas participações, o próprio jovem se sente rejuvenescido, né, como uma potência de trabalho, para poder integrar isso na casa espírita. É como se ele estivesse sendo reenergizado. E a casa espírita também tem que estar aberta para poder fazer essa integração. Por isso que é importante, não é uma competição, pelo contrário, é um somatório, né? É tão gostoso você ver a participação. E esse evento deve estar integrado ao próprio calendário, à programação anual que se estabelece das atividades da Casa Espírita, não é? Inclusive esses eventos importantíssimos. E aí o jovem participa, está integrado, a casa tem ciência disso, não é uma coisa isolada. Quer dizer, o presidente lá não está sabendo de nada e ele não gosta disso, ele não permite aqui que aconteça. O presidente tem que se atualizar, porque ele não é dono do centro espírita, não é? Então, é a questão assim. Agora, é aquele negócio de um trabalho que é conjugado, porque quem tem mais experiência, mais vivência, é um pouco diferente. Às vezes o jovem ele é mais afoito, né? Aquele jovem é menos tempo, ele quer fazer do jeito que ele acha que deva fazer e sem, né, qualquer impedimento. Então tem que associar uma coisa a outra, né? O jovem aprender com a experiência daquele que tem mais vivência e também aquele que tem mais vivência ser aberto
às inovações que os jovens trazem, não é? Por isso que, jovialmente, a gente deve ser por dentro, viu, Marcos? Sempre Com joviais certeza. para sermos abertos. O Orion Pinheiro, viu, Geraldo, ele disse aqui: Marcos, aviso o Geraldo que estou reencaminhando hoje. E agradece pelas palavras dele. Eu só queria dizer, Geraldo, que o Orion é um cara muito centrado, viu? Ele é Que muito, beleza. muito dedicado, e eu estou lendo o livro e estou achando muito, muito interessante. Eu não E sei se vai estar dentro do. A gente sabe, ele também sabe disso, o Orion, né? Se sim, vai estar dentro do programa editorial uhum, da FEB, né? certo. Mas é um material que vale a pena você dar uma olhadinha, viu? Certo. Ô Marcos, você vê que são esses espíritos, a gente chama assim, são, Ismael vai convocando, convidando, né? Aqui e acolá, é impressionante, porque não tem o local geográfico, assim, dizer, é ali, né? Aqui é no Rio aí, ou é aqui em Brasília, não. É onde for, impressionante. A gente às vezes tem essas ofertas assim, essas contribuições, que a pessoa é tocada, né? Que ela sente o compromisso que tem. E não foi porque alguém disse para ela, ela por si, né, busca num entendimento, numa maturidade espiritual, ela se sente, né, compromissada. E é muito bonito. Toda contribuição é válida mesmo. Muito obrigado. Isso. E a ideia dele é doar totalmente para a FEB, viu? É interessante. O Denilson Machado, ele coloca assim: estamos sempre acompanhados dos nossos pares espirituais, num comércio de ideias ininterrupto. A nós cabe ajudá-los na sua evolução com os nossos bons pensamentos. É exatamente isso. O trabalho é em conjunto, né? Em conjunto, em conjunto. Nós estamos, por exemplo, no patamar evolutivo que a gente se encontra, sempre temos à nossa frente, ou seja, a vanguarda, aqueles que nos impulsionam para a evolução. Temos aqueles que estão bem pareados ali, emparelhados conosco, lado a lado, ombro a ombro, né? Como diz a música ali, a gente vai seguindo. E existe a questão na retaguarda, que também precisam do apoio e do suporte nosso. Veja, então ninguém é tão evoluído que não precise de ajuda, e também nem é tão inferior que não possa ajudar. Por isso que é muito bonito isso que você colocou, exatamente nesse sentido, porque o tempo todo a gente está sendo ajudado e está ajudando. Né? E nós temos a oportunidade renovada a cada dia. Por isso, o sentido da vida, como diz Viktor Frankl, né? O propósito, o objetivo, a razão de existir, e o Espiritismo nos coloca com clareza, é sermos úteis. Porque quando nós somos úteis, a gente consegue desenvolver o amor em ação, que é a caridade, e aí nós vamos sentindo-nos jubilosos, intimamente alegres, bem-aventurados, felizes, porque estamos caminhando no rumo que é o normal, que é o natural, que é a própria lei divina. Eu tenho aqui também uma colocação, até uma que deve ser até mais particular com você aí. A Márcia Marques, ela bota assim: tão importante neste momento em que tantos demonstram total desconhecimento disso, essa relação, né? Plano Uhum, físico com o plano espiritual. E a exatamente. Elis Patrícia, ela diz assim, aí que eu acho que é mais você que vai entender. Boa noite, gratidão, só quero te pedir perdão por tudo, professor Geraldo Campetti. Olha, eu até diria para ela, não há o que perdoar, porque não há, a gente às vezes fica assim, na questão do perdão, porque você tem um vínculo, de certa maneira, de um sentimento, de uma emoção que precisa ser trabalhada, né? Às vezes ficou magoado, ferido, ofendido, melindrado, enfim. Então se sinta à vontade, minha irmã, se sinta livre, não é? Nós estamos juntos nessa caminhada aí, vamos seguir sempre com Jesus, fazendo o melhor ao nosso alcance. E tem assim uma colocação aqui por último, né, para que você até de repente possa fazer suas considerações finais. Uhum. A Marta Freitas, ela coloca assim: estou amando este carnaval sem festa. Trabalho ao lado da Apoteose, no Rio, e sempre muito denso e tumultuado. Nesse Hum. ano, o ambiente está leve, as pessoas estão mais serenas. Olha que maravilha. A Martinha Freitas é de Niterói, aí no estado do Rio. Que maravilha, né? É, sempre com colocações assim para nossa reflexão. Você veja, se você não tem a agremiação, não é? De espíritos encarnados se somando com os desencarnados, que tem esse intuito
né, dessa alegria, às vezes, que é uma alegria que exagera, que não é só uma alegria saudável, acaba passando dos limites por conta dos vícios, dos abusos, dos excessos, você naturalmente tem um ambiente mais leve, a atmosfera fica mais sutil. É por isso que os espíritos falam, né, tanto é, André Luiz, por Chico Xavier, como Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, que fala da questão do mar, né, como é importante o mar para, né, refazer, para reconstituir, onde se aure os fluidos benéficos, saudáveis de reenergização, né, para poder fazer essa limpeza, essa higienização importantíssima. Então, eu queria, Marcos, agradecer a Geraldo, oportunidade. antes Oi. até de você fazer as suas considerações finais, eu quero alertar o Leandro que teve vários pedidos para ele voltar com a música Alegria Cristã, agora no final, e a gente preparando para a prece final, né? É, então, só lembrando aí, Leandro, retorna aí no Meet aí, que é para a gente é, colocar você no ar cantando novamente Alegria Cristã, tá? Geraldo, Que por bom. favor. Enquanto o Marcos vai chegando, a gente vai fazendo o fechamento da nossa parte, agradecendo de coração o convite, a oportunidade, não é, de estarmos juntos, a participação dos nossos amigos aí, que aqui nessa sala de bate-papo de dois, né, os internautas são o terceiro convidado, aí a gente vai juntos, tão gostoso, né? E sobre um tema que é tão atual, tão necessário, aí nós estamos, né, embora numa situação diferenciada, vivenciando isso. E a oportunidade, como a Martinha lembrou, da gente estar nessa conexão que seja mais elevada, né? Fazendo o ambiente mais agradável possível, numa sintonia com o bem, com o elevado, com o bom, com o verdadeiro, com o útil, porque assim nós vamos caminhar, né, nesse sentido realmente da evolução, na construção de um mundo melhor, porque a terra é a nossa morada, é o nosso lar. É a nossa bênção que a gente tem para usufruir como uma escola de trabalho, como uma, não é, uma oficina de aprendizado, é o nosso hospital também, onde a gente vai se tratando das nossas mazelas, é o nosso templo onde a gente se conecta com a natureza e com Deus, não é? E essa grande oportunidade que a gente tem de receber o nosso lar. A gente agradece, então, a Deus, nosso Pai, pela vida e pela imortalidade. A gente agradece a Jesus pelo planeta Terra, que é o nosso lar, e pelo seu Evangelho, que é o roteiro das nossas vidas. Agradecemos a Ismael, esse governador espiritual do nosso Brasil, pela Federação Espírita Brasileira e todos os trabalhos voltados para o bem. Agradecemos a Allan Kardec, essa bênção do Espiritismo, que é uma luz na nossa vida, facilitando seguir esse roteiro que é o Evangelho de Jesus na sua essência. Agradecer também ao codificador, Marcos, por ele ter nos legado a fé raciocinada, essa bênção de lucidez que nos permite não só acreditar, mas nós termos a ciência da certeza da imortalidade. Somos espíritos imortais. Agradecer aos amigos espirituais, protetores, assessores, que tão compassivamente velam por nós, nos assistem, nos orientam incansavelmente. Agradecer aos nossos papaizinhos, né? Graças a ele, a mamãe e o papai, nós estamos aqui hoje podendo conversar sobre esse assunto. E agradecer a todos vocês pela presença tão carinhosa, tão assim receptiva e inclusiva. Vocês moram aqui, ó, no coração, viu? Então recebam um beijo no coração de cada um abraço virtual, lembrando que nós estamos juntos sempre na caminhada para esse rumo de regeneração. Geraldo, você realmente foi muito feliz aí nesses agradecimentos. Eu também agradeço a você nesse carinho, olha, estou muito feliz. Aquela mesma alegria que você me proporcionou lá em 89, no Congresso, que foi conhecer a Biblioteca dos Livros Raros da FEB, né? Assim, de uma maneira muito espontânea, né? São aquelas coisas que só a espiritualidade sabe explicar, né? Eu estava ali perto e você me chamou, entramos nós quatro no seu carro, não lembro nem qual era o carro na época, e fomos lá para a biblioteca lá da FEB, né? E Devia você ser um Fusquinha. eu acho que foi um Fusquinha mesmo. Eu não estou enganado, foi um Fusquinha. Né? Mas foi assim de uma coisa assim,
uma alegria inenarrável, né? Inenarrável. E da mesma forma, a gente está aqui se reencontrando novamente, né, nessa alegria. E foi num desses congressos, acho que foi de 95, que eu também tive a alegria de conhecer o Nestor Mazotti. Na época, eu não sei, são aqueles insights que a gente tem, né? Eu, quando estava vendo o Nestor, veio na minha mente assim, ele vai ser o presidente da FEB. E aí, qual é a minha alegria? Quando ele veio a ser o presidente da FEB, né, eu tenho um carinho muito grande pelo Nestor, eu já tive esse contato em 95, assim, que foi de empatia imediata, né? E quando ele esteve como diretor da FEB, eu estive como diretor da USERJ e do CERJ, que eu participei ativamente dessa transição, dessa união das duas federativas, né, aqui do Rio. E tivemos a grata satisfação de fazer muitas atividades juntas, né, com o Nestor, e eu tive essa impressão de que a recíproca era verdadeira, de nós dois. É uma alegria, assim, que só a espiritualidade sabe explicar. Agora está chegando aí o nosso amigo Flávio, que é um dos diretores da casa, que está até fazendo um tratamento sério na visão, não está podendo ler. Olha, espírita sem conseguir ler, né? A gente fica com aquelas dificuldades, né? E ele vai estar aqui, ele tem colaborado conosco fazendo a prece final. E o Leandro não veio para prestigiar o grupo aí novamente com a Alegria Cristã. Opa, tá chegando o Leandro. Leandro, olha, você não tem ideia da repercussão que foi a Alegria Cristã que você representou aí, viu? Então, Leandro, eu vou pedir para que você apresente a Alegria Cristã e logo em seguida o seu Flávio faça a nossa prece de encerramento. Tá bom, seu Flávio? E logo com a prece a gente vai encerrar a nossa live e agradecendo a todos. Tá bom. Vamos lá, Leandro. É para cantar a mesma música ou pode ser outra mesmo? A mesma música. O pessoal gostou muito da Alegria Cristã. Então vamos lá. E agradou nos dois planos, hein? Porque eu tive um envolvimento muito grande espiritual no momento que eu fui fazer a prece. E eram os fundadores. Que bom, que bom. Agradou os jovens há mais tempo e aos jovens há menos tempo. Muito bem lembrado, Geraldo. Então vamos lá. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos,
Flávio, tem que ligar o microfone, hein? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, neste momento, nos envolva. E é com muita alegria que hoje temos que lembrar o dia que conhecemos a doutrina espírita. Aprendemos que o espiritismo é a libertadora das consciências. E como não podemos deixar de mostrarmos essa alegria que nos traz esperança ao porvir que nos aguarda. Por isso, a doutrina espírita convida você, meu irmão, que nos ouve. Se vocês até têm a sua convicção, permaneça. Mas sempre o Evangelho de Jesus está em todas elas. E convidando a todos nós para nos integrarmos em um só pensamento nesse momento tão difícil que o orbe planetário está passando. Confiamos em Deus e relembramos as mensagens de esperança e de amor que Jesus nos trouxe para nós. E ele continua a dizer para nós: levanta-te e anda e segue-me. E assim, mestre querido, rogamos-te que tu nos ensine a amar e servir, porque esse é o nosso desejo, é a nossa vontade que realmente será realizada. Que tu, mestre, nos envolva com a tua luz, e a ti, Deus Pai, que nos acolhe com a tua divina luz. Envolva nesse momento a toda a humanidade na sublime luz do teu amor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esta festa, esta noite, onde a sua mensagem alcançou inumeráveis corações, e que permaneça conosco, e que possamos também nos integrar contigo, hoje e todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.